Oi, gente, bem-vindos pra essa aula. Eu sou a Lili, aquela menina espanhola que fala 8 línguas e tá aprendendo mais uma. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como vocês podem melhorar sua fluência. Eu sei que a fluência é uma coisa que todo mundo tem problema por algum motivo, e na verdade eu vou mostrar pra vocês qual é o motivo. Mas peguem um caderno e uma caneta, porque hoje vocês vão entender o porquê de tudo que tá dando errado pra vocês no aprendizado de línguas. Eu vou dar pra vocês a explicação do que vocês podem fazer pra melhorar tudo isso. Eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, entender o que é a fluência, porque muitas pessoas pegam errado. Ser fluente significa que você consegue entender tudo sem precisar traduzir. Ser fluente significa que você consegue formar frases sem ficar pensando em qual é a estrutura, qual é a tradução, qual é a palavra. Ser fluente significa que quando você tá falando, as palavras vêm automaticamente. Você não precisa ficar pensando, como se você estivesse falando na sua língua nativa. E ser fluente significa também que o seu cérebro, ele consegue processar a informação que você tá recebendo naquela língua sem precisar traduzir nada. Ele simplesmente entende automaticamente. Vamos fazer assim, eu vou falar umas frases e você vai falar se você se encaixa com esse tipo de pessoa ou não. Você sente que você sabe muitas palavras, mas quando você vai falar, você trava. Quando alguém fala com você, você do nada não entende nada. Você precisa pensar demais pra conseguir falar. É como se você precisasse pensar todas as palavras pra construir a frase. Você precisa ficar traduzindo tudo na sua cabeça pra entender. E você se encaixa com algum desses? Bom, vou explicar o porquê disso acontecer. Quando você está falando em uma língua, pode ser também a sua língua nativa, o seu cérebro, ele processa essa informação em duas partes principais. A primeira área de todas é a área de Wernicke. Ela é a encarregada de processar, de compreender, de entender a linguagem. Ou seja, se alguém falar com você, essa área que vai fazer com que você entenda tudo. Essa área é super potente. Quando alguém fala, mesmo se você não entendeu direito, essa área do cérebro é capaz de compreender em milissegundos o que a pessoa está falando em base a padrões, a estruturas. Essa parte do cérebro é uma parte super importante, porque ela não só reconhece as palavras, mas mesmo se ela não reconhece todas as palavras, ela entende o contexto de todas as frases. Então ela é capaz de entender frases e linguagem muito rápido. Então essa área é muito, muito, muito importante para você ser fluente. A segunda área é a área de Broca. Ela é encarregada de produzir as coisas, de fazer as frases e fazer tudo isso sem dificuldade. É que nem quando você anda de bicicleta. Você nem precisa mais, pensar, agora eu vou pedalar com a perna direita, agora com a esquerda. Você meio que faz no automático, né? A área de Broca faz literalmente isso. Faz com que você consiga falar do jeito que eu tô falando, improvisando, entendeu? Simplesmente fluindo e fazendo com que as frases tenham sentido. Essa literalmente é a área de Broca. Quando você fala em uma língua estrangeira sem a área de Broca, o que acontece é que ao invés de você simplesmente falar, você passa por uma lista de coisas. A primeira é pensar. O que eu quero falar? Mas você pensa na língua que você fala, ou seja, no português. Você fala, por exemplo, eu estou com fome. Aí a segunda coisa que você faz é as regras gramaticais. Por exemplo, em espanhol é eu estou com fome ou eu tenho fome? Eu acho que é eu tenho fome. Agora, qual que é a ordem? É igual? E qual que são as palavras? Eu tenho, fome, hambre. Em espanhol a gente não fala yo na frente, então tá. Tengo hambre. Então você passa por essa lista de coisas até você conseguir falar de fato a frase, que é o que também tira a fluência de você, porque você precisa pensar demais pra conseguir de fato falar. Mas quando você fala em uma língua usando essa área do cérebro, é como quando você fala português literalmente. Pensa comigo um momento, da onde que vem as palavras quando você fala em português? Elas não vêm daqui. Você não precisa pensar nas palavras pra depois falar. Você não precisa pensar na estrutura pra depois falar. Você simplesmente fala. Quando você fala uma língua estrangeira com a área de Broca, você não precisa processar nada. Você precisa só falar do mesmo jeito que você fala português. Eu sempre falo pros meus alunos que quando eles estão falando em uma língua estrangeira e eles conseguem simplesmente fluir desse jeito, onde eles não precisam pensar nada e sim só falar, isso significa que eles estão fazendo direito, porque eles estão falando como? Com a área de Broca. Quando você usa a área de Broca, basicamente você sente a coisa no seu corpo. É meio estranho de pensar, mas é a mesma coisa que quando você fala português. A ideia simplesmente nasce de você e você automaticamente fala. Você não precisa processar nada. Por quê? Porque a área de Broca faz isso em 1 milissegundo, tão rápido que você nem percebe. Esse é o poder de você falar com a área de Broca. Quando você fala usando essa parte do cérebro, você basicamente pensa, você sente a coisa, você processa isso em 1 milissegundo na área de Broca e depois você fala sem nenhum tipo de dificuldade. Simplesmente flui. Esse é o poder de falar com a área de Broca. Mas quando você aprende uma língua com gramática, com memorização, com estruturas, você está literalmente bloqueando essa área do cérebro, que faz com que você não consiga fluir, porque você está muito apegado a tentar ser lógico com a fala. Isso acontece muito nos métodos tradicionais, e é por isso que a maioria das pessoas passam por isso. Travam, não são fluentes. Tudo isso é super comum. Mas por que acontece isso? Porque quando você está memorizando palavras, listas, gramática, regras, você está ativando umas partes do cérebro que não tem nada a ver com a fala de línguas. Você está ativando a área do cérebro que é responsável por resolver problemas matemáticos, lembrar de datas, por exemplo, aniversários, memorizar coisas de história na escola. Essa é a parte do cérebro que você está ativando quando você aprende línguas usando memorização. E é por isso que não é à toa que não funciona, não é à toa que você não flui. É que essa não é a área do cérebro. Você está tentando falar línguas como se fosse matemática. 1 mais 1 é 2. Objeto mais verbo, não sei o quê. É desse jeito que você tá fazendo. Então não é à toa que não funciona. Vou ser sincera, na verdade essa parte do cérebro se usa assim, mas se usa mais no contexto de tipo, se você me fala, Lili, eu não gosto de pizza, eu vou usar essa parte do cérebro pra lembrar que você não gosta de pizza. Então essa área do cérebro você usa pra aprender coisas sobre a pessoa, mas não pra conversar com ela. E
primeiro de tudo, a gente precisa se comunicar pra depois poder aprender dela. Essa área do cérebro não é responsável pra fazer isso. Vem cá, Lili, mas por que se isso não funciona, por que é o método mais comum? Por que eles ensinam desse jeito na escola? Por que ensinam desse jeito na faculdade? O que tá de errado? Como é possível? A resposta é bastante óbvia, na verdade. E aqui no sistema educativo, eles precisam te dar uma nota. Para as escolas, é muito mais rápido você fazer um teste, como se fosse matemática, onde você preenche um quadrinho e se for certo, você coloca certo, e se for errado, você coloca errado, do que realmente ver se você consegue se expressar na língua. É por isso que no sistema educativo normal, tradicional, tem muitas pessoas que passam na prova de inglês, mas na verdade não conseguem falar nada, não conseguem se comunicar. Mas é porque eles são capazes de simplesmente memorizar a curto prazo, colocar na prova, passar a prova e pronto. Isso não te dá nenhum tipo de fluência. Isso é só o jeito de o professor conseguir te dar uma nota, um resultado e só. Assim, é mais importante o resultado do que realmente o aprendizado. Se você sente que sabe muitas palavras, mas você trava pra fazer as frases, é porque você não ativou a área de Broca. Ou seja, não tá no automático ainda. É porque você memorizou as palavras, então você não tem a habilidade de simplesmente fluir com elas. Se quando alguém fala com você, você não entende, você tem a área de Wernicke muito desativada, muito apagada. Se você precisa pensar muito pra falar, é porque você tá usando a sua memória lógica, aquela de matemáticas, onde você precisa fazer, tipo, um mais um e, tipo, pensar tudo que você tá falando pra conseguir formar essa frase. Então, ó, eu vou te dar 2 dicas que você pode colocar desde hoje na prática e que vão te ajudar a desenvolver essas áreas do cérebro que hoje estão dormidas, pra que você consiga começar a ter fluência nas línguas que você está aprendendo. Antes de tudo, e não é uma das dicas, você tem que parar de usar memorização, tanto de vocabulário quanto de gramática e ordem de frases, não sei o que, tudo isso você precisa esquecer, porque isso tá inibindo cada vez mais a sua habilidade de falar usando essas áreas do cérebro responsáveis pela fala. Então, não continue alimentando o seu cérebro do que é errado, porque isso só te leva mais longe da sua meta. E agora sim, vamos com as dicas. A primeira de todas é que você precisa usar a intuição. Você precisa começar a usar a intuição para reconhecer padrões ao invés de regras. Tem uma muito óbvia do português que eu gosto muito de usar, que é a de eu não quero não, eu não vi não, eu não fiz não. Então, é muito fácil você reconhecer esse padrão e simplesmente usar para o que quiser. Eu nem preparei essas frases saíram de mim, da minha intuição nesse momento. Qualquer coisa você pode usar esse padrão. E esse tipo de padrão tem em todas as línguas. É só você prestar atenção e reconhecer esses padrões. Se você começa a substituir as regras de gramática e começa a usar o reconhecimento de padrões, você vai ver que a sua fluência vai melhorar demais só pelo fato de que você vai estar usando a área do cérebro responsável por fazer tudo isso fluir. E a segunda dica é uma que eu gosto muito, vocês devem ter visto no meu YouTube, é que quando eu não sei uma palavra, ao invés de eu procurar a tradução, eu peço pro ChatGPT me dar 5 exemplos de frases. Se eu precisar mais, eu vou pedir mais. 5 exemplos de frases onde tem essa palavra. Quando eu não sei uma palavra, ao invés de eu procurar a tradução, o que eu faço é, por exemplo, pedir pro ChatGPT para ele me dar 5 frases nessa língua onde se usa essa palavra. Uma coisa muito interessante sobre isso é que muitas pessoas não conseguem sentir a língua. Tem vários motivos, né, para isso. Por exemplo, o fato de que quando você está falando e você memorizou tudo, você está usando o cérebro lógico, aquele que faz 2 mais 2 é 4. E ele não tem muita emoção, porque você tá muito focado na lógica, tentar achar a palavra, tentar formar uma frase. Então é muito difícil você sentir alguma coisa fazendo isso. É como você sentir coisas fazendo matemática, só tristeza mesmo. Outro motivo pelo qual as pessoas não sentem nada quando falam em outra língua é porque eles aprenderam a traduzir uma palavra para outra palavra. Por exemplo, quando você está muito bravo, você consegue pensar como que seria estar muito bravo. Mas quando você aprende por tradução, você aprende não a sentir aquela emoção, mas a traduzir ela para outra coisa. Por exemplo, angry para chateado ou bravo. Não tem um vínculo entre a palavra e uma vivência, uma experiência, uma emoção. Então você faz essa ponte para outra palavra e não para uma emoção que você está sentindo, né? Então, quando você faz esse exercício de colocar uma palavra que você não sabe em 5, 10 frases, as que você precisa para entender a palavra, você vai se colocar dentro de uma situação. Por que eu gosto tanto desse exercício de colocar a palavra em vários contextos? Sabe quando você tá assistindo um filme triste e mesmo se você sabe que esse filme não é real, você chora com o filme porque sua mente consegue sentir isso que tá acontecendo, né? E talvez você já reparou que muitas pessoas preferem os livros do que os filmes, porque no livro eles conseguem ler e sentir, imaginar e fazer uma imagem na mente, então as pessoas acabam gostando mais do livro, né? Uma coisa muito boa de fazer esse exercício de frase é que quando você está lendo essa palavra dentro de vários contextos diferentes, você consegue sentir a frase, imaginar na sua cabeça a situação e dentro disso criar um significado para essa palavra. Ou seja, você acaba aprendendo essa palavra não só ao invés de sozinha em uma frase, mas também você tem um contexto que te dá uma emoção. Então, quando você aprende aquela palavra, ela já vem carregada de coisas. Mesmo se não é uma experiência sua, mas é uma experiência que o seu cérebro consegue viver. Então, ela já tá bem carregada de emoção. O que não acontece quando você simplesmente memoriza uma lista de vocabulário. Basicamente, a fluência não é lembrar de palavras e regras, mas sim conseguir usar a língua sem precisar pensar e sem precisar usar a lógica para conseguir montar uma frase, e sim fluir com a mesma palavra fala. E para isso você precisa usar as áreas do cérebro corretas.
datas. Parar de memorizar e fazer tudo que tem no método tradicional, basicamente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que vocês tenham achado muito, muito valor nela. E se você gostaria de aprender mais sobre o meu método, você pode entrar na lista de espera lá embaixo e eu vou te avisar mais perto da data.